A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A transdisciplinaridade ela tem uma questão muito grande. E para chegarmos a explicar ou tocar na transdisciplinaridade, é importante nós tocarmos num ponto certo de contexto a toda a reflexão do nosso pensamento enquanto escola, que é a pós-modernidade. Por quê? Porque a disciplinaridade, para citar Foucault, é um contexto da formação do próprio sujeito moderno, portanto, do sujeito iluminista. E, em largo sentido, ela não é natural. Por quê? Porque a vida não é disciplinada. O contexto em que os elementos que se dão, a compreensão da nossa apropriação à luz dos saberes, naquilo que muito tempo encerrou todo o pensamento filosófico ocidental enquanto uma filosofia do conhecimento, acho que o termo ocupou em larga medida todo o idealismo alemão da viragem do século XIX para o século essa reflexão do homem moderno, com um acento muito próprio do Descartes, tem no sentido cartesiano da simplificação, simplificação que vocês vão ver presente em todo o pensamento científico que se integra à base lógica. Vocês vão encontrar presentes tanto no pensamento cartesiano quanto no pensamento edificado por Hilbert nas suas reflexões sobre a álgebra, que muito já se fizeram presentes aqui nos nossos diálogos, principalmente no confronto entre pensamentos como de Poincaré ou o de Russell. Nós vamos encontrar presente essa condição de simplificação. Como assim? Vou pegar David Hilbert, já que acabou de desfilar aqui na nossa passarela da ciência, da história da ciência. Hilbert vai buscar reduzir, com base na lógica formal, toda a álgebra a um conjunto de pensamentos ou silogismos de natureza axiomática. Portanto, aqui nós vamos ter um núcleo dos teoremas que vão fundar o pensamento de Hilbert. Há uma conexão intrínseca neles? Não há uma correção intrínseca neles. Não obstante isso, eles decorrem de uma visão de mundo. Por quê? Porque a lógica, por si só, na medida em que ela tem uma condição ideal, ela não consegue ter intrinsecamente, e os existencialistas provaram isso, um juízo de invalidade. Portanto, o que ela vai ter no máximo? Juízos de coerência. Por quê? Porque justamente ao contrário do que nós vamos perceber nessas reflexões que se assentam no antigo paradigma, e eu acho que Kant é marcante
importante nesse sentido, é um pilar dentro dessa reflexão. Esses autores vão, como vocês bem sabem, vão acreditar que é uma verdade fora a ser revelada pelo indivíduo e principalmente através de algo que possa se desenhar como método. Esse método vai importar numa constante redução e, portanto, simplificação, tanto de saberes como do próprio objeto, elemento de estudo. Nesse sentido, sempre que lhes é colocado, por exemplo, a fração 6/4, para vocês refletirem sobre ela, a primeira coisa que os mestres de vocês vão orientá-los é reduzi-las a 3,5. Porque no 3,5 vocês vão ter uma reflexão mais integral, por quê? Porque vocês vão estar mais na base do que seria a representação daquele número. Claro que aqui nós temos toda a filosofia do que possa significar o número por si só, enquanto signo. Pois bem, mas o que nós temos aqui? Uma redução. Uma redução por vistas aqui, uma simplificação. E, portanto, uma redução em qual sentido? Uma redução de complexidade. E vejam que esse fenômeno é natural em toda a condição da modernidade para a formação do próprio conhecimento. Quero lembrar para vocês que os próprios jesuítas, quando vão tentar trazer a civilização aos índios, vão colocar eles em quê? Em reduções. A eliminação de complexidade, porque sempre foi um elemento fundamental à lógica do pensamento moderno. Dividir, importar em categorias, simplificar, validar, classificar, elencar. Qual é o grande golpe que é trazido por Poincaré nisso tudo? E o painel de Poincaré, eu acho que deixou isso muito evidente. É que a lógica que está por trás da matemática, portanto, não é uma lógica meramente descritiva, mas muito mais uma lógica que vai importar em um discurso que vai desenhar um discurso de representação e, portanto, de um determinado olhar de mundo, de um determinado recorte. Exemplo disso é a noção de infinito, que está por trás, para a gente ficar de novo com o Hilbert, a noção do conjunto dos números naturais. N mais 1. 1, 2, 3, 4, 5 vai até o infinito. Alguém aqui já tocou o infinito? Portanto, a noção de infinito decorre de uma lógica, não de uma lógica dedutiva, mas de uma lógica indutiva. Foi induzido a noção de infinito a partir de um discurso. A partir de um discurso. Bem, denunciado então essa fragilidade da própria matemática, da própria noção que mobilizava o mecanicismo que, principalmente a partir de Newton, se faz presente em todo o pensamento científico. O que é importante a gente falar? O que é importante a gente destacar? O retomar da complexidade para tentar perceber os fenômenos, tanto no sentido kantiano de fenômeno, quanto no sentido russelliano de fenômeno, na sua melhor integralidade. E nesse sentido, poderíamos até citar a Russell, efetivamente, aqui, no sentido de retomar as coisas nelas mesmas. Como assim? Como assim? Vamos perceber o fenômeno da propriedade.
propriedade é um fenômeno religioso. A propriedade é um fenômeno social. A propriedade é um fenômeno psicológico. Ou a propriedade é tudo isso? Percebe que quando, então, nós começamos a nos dar conta que esse abrir mão enquanto discurso científico importaria naquilo que nós poderíamos muito bem aqui citar o Saramago no seu ensaio sobre a cegueira, importa, isso sim, no auto-ofuscar. No auto-ofuscar de uma realidade presente em detrimento de um discurso ideal. Ou seja, nós fechamos os olhos a realidades inevitavelmente presentes pelo conforto de uma surrealidade que se um dia esteve presente, somente se fez presente no discurso. O que eu estou falando? Segurança. Segurança enquanto patamar que fundamentou o nascimento e a manutenção de um discurso ainda presente, muito mais nas vozes daqueles que buscam eternizar uma verdade que já não está mais entre nós. A modernidade, portanto, na esteira desse iluminismo que a alimentou, criou as disciplinas. E com as disciplinas criou para o homem uma disciplina. Disciplina no sentido ontológico. Disciplinou, ensinou determinados caminhos aonde se encontra uma verdade. Concordo que a pós-modernidade fez desaguar nas sangrentas praias da Normandia muitas realidades. Portanto, essa dura perspectiva que o pós-guerra trouxe para a humanidade, trouxe também para a ciência, como, desde a virada de século, vinha se fazendo cada vez mais presente. Claro que essas presencialidades já estavam no século XIX, e quero lembrar para vocês que se hoje nós falamos sobre o direito, é que no meio da guerra alguém encontrou um fio daquilo que ele pôde um dia determinar como razão, e a partir disso constituiu um discurso que efetivou a paz e manteve a paz, lembrando a todos dos dias da guerra. Essas mesmas guerras tiveram vencido. Eu quero dizer, mesmo quando nós falamos em verdades em algum tempo, naquele tempo também houveram outras verdades que não se fizeram as verdades daquele tempo. E às vezes, por opções que, diferentemente do que poderia prever o Darwin, no sentido de que o Darwin nos traduz uma linearidade histórica de preponderância do melhor por uma seleção nas mais diversas formas, genética a social, nós vemos que o capital inverteu profundamente essa lógica. E a partir então da modernidade, a não linearidade histórica
se fez cada vez mais presente, cada vez mais acentuada. E, portanto, a possibilidade de suplantação de discursos possíveis nas suas épocas também se fez presente. Exemplo disso, a dialógica de Pascal, tão importante para nós e tão esquecida, em razão do quê? Da preponderância do pensamento dialético, que é naturalmente um pensamento simplificador e que se fez presente em todos os recônditos da modernidade. Essa modernidade, como vocês podem perceber, ela possui, portanto, certidão de nascimento, mas não possui certidão de ordem, como é natural das vagas temporais, como é natural dos tempos do homem. Um dos atributos disso que se desenha, principalmente a partir da escola francesa, como pós-modernidade, é a presencialidade de muitos tempos em um mesmo espaço, e de muitos espaços em um mesmo tempo. Ou seja, aquilo que passa a ser, que era impensável no pensamento moderno, que é a possibilidade de muitas verdades sobre o mesmo fenômeno, na modernidade passa a ser natural. E, portanto, a verdade do pensamento dialógico, suplantada pela verdade do pensamento dialético, que o transformou em verdade, retoma a sua condição de verdade. Nessa não linearidade histórica, o momento do meu discurso agora, portanto, do meu discurso em presença, acaba sendo um momento rico para a gente perceber uma outra distinção entre história e historicidade, e entre história contemporânea e história do vir a ser. Como assim? Como nós estamos vendo, o presente acaba por se potencializar a capacidade humana de reconstruir a passado. Assim como nós somos influenciados, portanto, por um futuro que nós não temos acesso a ser, porque, em tese, ele não se realizou, e eu digo em tese, por quê? Porque, em tese, eu pressuponho um tempo sequencial que, por ausência de sensibilidade superior à sensibilidade humana, eu assim o coloco para poder compreender, mas isso é um olhar possível. Esse futuro influencia o presente no sentido de que influencia as minhas atitudes, porque todas elas se desenvolvem projetando o vir a ser, um momento seguinte. E nesse sentido, cumpre indagar se no tempo presente nós não vivemos nem mesmo o passado e o futuro.
Isso guarda importância, apesar de parecer uma reflexão que, depois de colocada, ela é até óbvia, mas ela importa em perceber quando nós passamos a trabalhar com o estatuto de complexidade, que, por exemplo, o julgador, no sentido já novo paradigmático da nossa epistemologia e, portanto, operando com cordas para além da teoria do sistema, porque quando eu digo para além não é em superação, mas em transposição, porque na verdade ele está operando com uma teoria dos sistemas em grelha, múltiplos sistemas em complexidade progressiva, situados entre si, que ele é a partir do fenômeno. E quando ele faz isso, ele projeta uma função de onda do passado que informa toda a sua interpretação, mas também colhe uma função de onda que vem no sentido de que ele projeta do ato, daquela decisão, daquela concretização do direito, daquela interpretação. E isso está presente sempre que concretizamos os nossos fenômenos. E, portanto, como eu estou falando de transdisciplinaridade, eu não estou falando só de direito. Eu estou falando em todos os sistemas. A partir de todos os sistemas. Pois o meu discurso, agora, nesse momento, está revestido da mais franca e transparente transdisciplinaridade. Eu tenho uma opção negocial e, portanto, uma opção econômica. Essa opção econômica conta com diversas experiências que alimentaram o meu passado, que me trouxe até ali, assim como é alimentado por diversas expectativas, no sentido de como eu quero direcionar o meu caminho e, portanto, estamos falando de trajetória, para retomamos a física, tão presente em diversos dos nossos painéis. E, para dialogarmos de novo com Newton, isso vai ser importante porque dentro do sistema, o que estão presentes aqui nos fractais? Os atratores, que vão influenciar o quê? As minhas decisões. E, portanto, as minhas condutas. Porque se interpretar e concretizar, decidir é se conduzir. No melhor sentido que Foucault falava dos cuidados com o corpo. Lembra? Os cuidados com si mesmo. Da primeira forma de subjetividade. Quando um administrador público toma uma decisão, ele faz à luz de diversos atratores que se colocam para ele. Esses atratores condicionam a sua trajetória. Mas esses condicionantes são deterministas? Principalmente quando nós estamos falando de atos discricionários. Os atos discricionários não estão formados por regras e, portanto, a condição de atratores que estão presentes são menos densas. Porém, não há princípios regentes ali que vão ser hierarquizados. Há uma única forma de hierarquizá-los? Não. E a forma final, que vai dar a leitura da análise teleológica que nós vamos
vamos fazer sobre aquela decisão quando posta se dá à luz da função de onda que esse intérprete, concretizador, código. Disciplinaridade importa no pensamento especializado, voltado para uma única realidade desenhada por um estatuto moderno de ciência. Quanto mais especializado, mais científico seria esse saber. Portanto, o saber do direito não é um saber especializado, mas o saber do direito das sucessões, esse é. Ao olhar moderno, o pensamento multidisciplinar seria um pensamento que colocaria ao lado essas múltiplas disciplinas sem sair de um mesmo saber. Portanto, que pudesse alinhar disciplina, por exemplo, do direito de família, do direito constitucional, do direito penal com o direito das coisas, do direito tributário com o direito do trabalho. Pensamento interdisciplinar. Ele busca um diálogo. É nesse momento que a CAPES mais situa as suas regulações. O pensamento interdisciplinar busca, esse sim, escapar das fronteiras de saberes, encontrar a psicologia e o direito, encontrar a medicina e a filosofia, enfim. Não comunica os seus métodos. Os métodos, como eu costumo dizer, não são vazantes. Não, meus livros têm as vazantes, eles não são vazantes. Como assim? Porque, por exemplo, o método da ética, enquanto filosofia que pensa o ethos, importaria em mim. E o método da química, que vai estar orientando o pensamento do fármaco lá, desenvolvendo um determinado tratamento, vai ser outro, sem ponto de encontro desses saberes. Se, por um lado, esse desaguar conjunto de causos culturais é rico, essa riqueza é potencialmente muito perdida pela falta de diálogo interno entre as disciplinas. E isso se dá em razão do quê? De nichos de ciência constituídos com abismos de epistemologia a separados. Séculos de pensamento iluminista que desborda no próprio iluminismo, claro que ampara em muito esse resultado final. O pensamento transdisciplinar tende a transcender as impossibilidades que o pensamento moderno colocava diante de nós, principalmente diante dos dilemas que provocam a contemporaneidade, que são muito diferentes dos dilemas que provocavam os nossos ancestrais. Bem, por isso, receber o fenômeno jurídico, a partir da sua transdisciplinaridade, importa
em pensar o sistema não como um conjunto de sistemas que vão ser contrastados um com o outro, tendo por base eventuais ou não acoplamentos. E, portanto, pensar transdisciplinarmente, por incrível que pareça, uma das primeiras coisas que rejeita é Luhmann. Porque Luhmann dialoga com tudo isso justamente para reduzir a partir de uma teoria do acoplamento a racionalidades estanques. Enquanto que a racionalidade efetivamente não é estanque. Redutor de complexidade. Exatamente. E aí tu volta ao paradigma cartesiano de redução da complexidade, que dialoga por trás de uma lógica descritiva que é falsa. Porque, na verdade, o que ela pondera? Uma lógica índuce. E, portanto, um discurso axiológico com roupas axiomáticas. Quando eu digo que 2 mais 2 é 4, o conteúdo subjacente ao signo 2 me foi dado de modo exterior à matemática. Como assim? Geometria euclidiana. Vocês conseguem me descrever o diâmetro de um círculo? Não conseguem? Vocês já pegaram um círculo nas mãos? A vida é bidimensional? A vida é bidimensional? Se a vida não é bidimensional, a geometria não é analítica. Porque não é descritiva. Mas, imaginemos aqui, não como criaturas, mas como criadores. Criadores de um mundo que nós colocamos dentro de um quadro e, portanto, de um mundo finito. Esses habitantes vão ter um condicionante entrópico, que nós vamos situar como calor. Tá? Um frio extremo no centro, um calor extremo nas bordas. E cada vez que eles se deslocam para as bordas, em razão dessa pressão, nós vamos ter, a cada avanço dele, a fragmentação do espaço, tá, sob a potência de 2. Portanto, a cada 1 metro, de 2 metros à sua frente, a cada 1 metro que ele andar, o 1 metro que ele estará se tornará 3. Quando ele andar mais 1 metro ali, aqueles 2 metros que se colocaram se tornarão 4. E, portanto, esses seres, na sua geografia bidimensional, estão num mundo que para eles é infinito. Eles nunca vão conseguir chegar ao seu limite, ao seu fundamento. E quando eu falo que eles jamais vão conseguir chegar ao seu fundamento, eu cito Heidegger. Porque o fundamento do sistema não é dado pelo sistema. Porque o sistema não se sistematiza sozinho. O sistema é sistema justamente porque ele é sistematizado. E para ele ser sistematizado, ele precisa de um intérprete. E o intérprete, para sistematizar o sistema, tem que estar fora do sistema. Que toda lei é interpretada. Mas eu não posso legislar sobre interpretação.
vocês com a súmula vinculante? Não é justamente o caráter teratológico que ela vai ter numa aplicação topológica do direito. Bloqueia toda expansão, né? Nada mais é a visão do infinito como algo Portanto, tocado. observem que mesmo para reformar o Saramago, na cegueira do discurso iluminista, nós conseguimos perceber aquilo ainda presente no discurso de Neruda. Neruda dizia que nas praias, solitário, andando pela areia, quando ele jogava a rede dele na onda prateada que quebrava sobre a lua e puxava ela para fora do mar, a única coisa que ele encontrava estendido sobre as redes e sobre as algas era ele mesmo, nu e com frio, abraçado em si. Para quem não gosta de Neruda, Borges. Quem é o Tigre? O Tigre sou eu. Sou eu que me rasgo com as minhas unhas e dentes afiados. Eu sou Borges. E aí, nós encontramos Sartre. Como? Vocês podem estar pensando, como o pensamento iluminista pudesse ter uma sensibilidade do Neruda, do existencialismo pungente, desenvolvido por um Merleau-Ponty, por um Sartre, por um Heidegger, por um Gadamer? Montesquieu, quando diz que o juiz é le bouche de loi, ele se entrega para dizer que não é o controle da lei como monopólio das fontes de direito pelo Estado que ele quer. Ele quer o controle do juiz. Quem tem que ser controlado não é a lei. Quem tem que ser controlado é o aplicador. E nesse momento, meus caros, mais importante que a injeção é a seringa na aplicação. Justamente em razão do quê? Desse existencialismo transforme. Transforme em todos os sentidos que pode se dar a palavra. Transforme no sentido que o Bauman possa dar para uma modernidade líquida que não reconhece formas. E transforme no sentido de um Estado social, cujo objetivo não é mais a manutenção do status quo, mas do alcance transformador de uma sociedade, uma meta, e montada por um núcleo de direitos fundamentais democraticamente positivados numa base constitucional. E, portanto, nós nos desprendemos de um descrente niilismo possível diante dos dados do indeterminismo da vida, para tentar encontrar uma verdade enquanto verdade democraticamente construída dentro de uma sociedade culturalmente inscrita em uma geografia de espaço e tempo. Para além, importa então retomar a teoria dos sistemas como um elemento hábil por não se pôr como redutor possível. Não se pôr como redutor possível porque nós vimos com o Nuno que também podemos operá-la
de modo redutor. Porém, ela também, na medida em que opera com os elementos significante e significado, nós podemos operá-la de forma aberta. Nós podemos operá-la de uma forma respiratória e não de uma forma digestiva. Ou de novo. Como assim? Nós podemos operá-la de uma forma em que ela consiga se oxigenar e dialogar com o resto dos elementos que a constituem, mesmo não a integrando. Lembre-se que nós estamos numa perspectiva transdisciplinar. E ao mesmo tempo, ela não é digestiva, no sentido em que ela não destrói tudo que se põe à sua frente. Ela não mastiga, não simplifica, não deglute todos os saberes que se põem à sua frente enquanto desafio do tempo, desafio da sua própria complexidade intrínseca. Como assim? Sim, porque os desafios do sistema não são internos ao sistema. Por essa razão é que a lei nunca teve a capacidade de prever um fenômeno que se desenvolve fora dela. Daí nós fomos morrer já na crítica à codificação privada dizer que os fatos revoltavam contra o código. Porque a vida não ocorre dentro dos códigos. A vida ocorre nos fatos. E nesse momento, o que é importante a gente lembrar aqui? Jean Baudrillard, a matriz, a diferenciação entre mapa e território. Então, quando nós estamos a falar de direito, nós estamos falando com os pés aonde? No mapa ou no território? No real, no virtual ou no real? Porque nós nos virtualizamos como sujeitos, até porque nós nos pensamos enquanto sujeitos virtualizados, dentro de uma sociedade virtualizada. Uma sociedade virtualizada que nós paramos numa esquina, nos vem gente pedir dinheiro na janela e a gente faz de conta que aquela pessoa não está lá e pensa uma sociedade como se aquela pessoa não estivesse lá, gerando nichos de invisibilidade, guetos de inexistência e, portanto, uma devassidão epistemológica. Por que uma devassidão epistemológica? Porque nós nos vendemos ao conforto de uma existência pacífica com nós mesmos, em um mundo que nunca foi pacífico conosco. E voltamos à questão da guerra. E alegarmos que amanhã tudo estará aqui, todos nós poderemos estar reunidos aqui. Isso é fé. E nem sempre isso alentou o homem. Isso não é uma inerência do homem. Isso não é natural ao homem. E se fosse, eu pergunto a vocês, nós conseguiríamos imaginar uma criança feliz na faixa de Gaza? Nós construímos as nossas expectativas e, portanto, nós nos virtualizamos largamente e nós nos constituímos pelas nossas virtualizações, porque no fundo nós somos quem nós queremos ser. Agora é importante nós percebermos qual direito nós queremos ter, porque esse direito não é também um dado. Tal qual a sombra de um povo que ele reflete, ele é um construto. E, portanto, esse discurso de pacificidade neoliberal, tão presente nos confortos que possam traduzir André Giddens, Mangabeira Unger, ele não existe. A via sempre foi a primeira e única. A via é a existência.
Por quê? Porque se o mundo é um ninho, qualquer ninho é constituído por nós. Eu opero conscientemente com sistemas superpostos, como grelhas diante dos fenômenos. Se eu olho através desses sistemas, eu estou olhando toda a potencialidade que o fenômeno tem em todas as suas escalas e, portanto, em toda a sua vibração, em toda a extensão da Está claro isso? Por quê? Porque, por exemplo, se eu me debruço sobre a família, sobre a propriedade ou sobre o contrato, lembramos aqui os 3 pilares do direito civil clássico, elencados pelo Carbonnier, eu não os olho como um instituto jurídico, mas como um fenômeno tratado pelo direito presente em todos esses estágios, revestidos de uma determinada historicidade. História é uma ciência que possui um paradigma que já foi superado. Presente em ele é uma historicidade, por isso somente passível de revelação a partir daquilo que Foucault identifica como uma genealogia. Uma arqueologia do saber apta a fazer emergir uma genealogia do indivíduo enquanto fenômeno social, passível de tergiversação ou não dentro das estruturas daquilo que na pós-modernidade se fazem o biopoder. O biopoder que faz com que uma instituição de direito esteja presente aqui sentado, esteja presente na nossa Constituição dos nossos menores, dos nossos filhos, sentado. Por quê? Porque aqui se faz perceber justamente fenômenos como papéis, por exemplo, que são passíveis de crítica. Por quê? Porque nesse sentido nós somos totalmente frankfurtianos, porque abandonamos a mera descritividade. Então, crítica é o sentido frankfurtiano, de Adorno, de Horkheimer, de Habermas, de Marx, por que não? Não é a lógica da circulação de mercado que nós trabalhamos, nem a lógica de circulação da racionalidade que nós trabalhamos, nem a lógica de circulação dos institutos jurídicos que nós trabalhamos. Mas a posição na estrutura complexa, tendo em vista a que se destina tudo isso dentro de uma lógica maior enquanto lógica social. Uma crítica que não se faz a partir da matemática, ou a partir da sociologia, ou a partir da economia, mas a partir do direito, que é a área de todos nós. Porque transdisciplinarizar não é abandonar a especialidade, é superar a especialidade. Embora nós sejamos mais especializados do que os especialistas, na medida em que dominamos tudo o que eles dominam, mas como um ferramental que consegue dialogar com todas as demais ciências. E, portanto, a discussão de lógica que a gente opera não se opera como, e aqui rompemos com Perelman, com Kell, com todas as escolas, não se opera como uma lógica do direito, mas uma lógica em discussão na filosofia da ciência e, portanto, para fora da estrutura do pensamento jurídico, mas no pensamento paradigmático da própria filosofia da ciência. Lidar com cordas, portanto, não é não lidar com sistemas, mas sim é lidar com sistemas de um modo transestruturalista e pós-funcionalista, porque o sistema não se apresenta agora naquela condição que era edificada, que era
percebida, por exemplo, por Karnak, né? Da ciência ser um edifício de saberes que nós vamos colocando uma pedrinha em cima do outro, né? Para ter algo acabado completo. Porém, nós estamos falando de uma ciência existencialista e de sistemas com profundas bases existencialistas. E é justamente no reconhecimento da existencialidade desses sistemas para conseguir atribuir algum controle a algo que se percebe axiológico e, portanto, passivo de controle até determinada instância, só que nós projetamos os valores para dentro do sistema jurídico. Esse foi o preço que a pós-modernidade pagou em Nuremberg, quando descobriu que, ao não regular valores a partir do sistema jurídico, o manto da lei encobre discursos em qualquer setor. Como vocês sabem, os carrascos nazistas todos se defenderam dizendo que estavam cumprindo a lei. E, portanto, o que isso se demonstra? Demonstra que se Kelsen foge da Europa, na verdade ele foge da sua teoria, que é uma percepção axiomática do direito, tal qual o fez quem? Hilbert. Wittgenstein, na linguagem. Na álgebra, Whitehead e Bertrand Russell, os princípios. Frege, também. Todos os pensamentos da lógica. Não se abandona isso, claro, sem dúvida que não. Porém, essa lógica, ela tende a uma racionalidade comunicativa, não mais a uma racionalidade instrumental. E essa racionalidade comunicativa, ela tem uma legitimação ético-discursiva com acento em valores. Valores passíveis de controle, porque agora se incorporam ao sistema. E vamos concretizando a partir dos elementos formadores desse próprio sistema. Os princípios, os seus diversos graus de concretização, as regras até as normas individuais. Mas mesmo assim nós temos controle sobre o sujeito? Não e não queremos. O que nós temos? Controle sobre trajetória de decisão. Por isso o que nós temos? Recurso. E disso não devemos abrir mão. De uma ampla e factível teoria recursal, apta a dar dinâmica ao direito, sem abrir mão de sua segurança. Por quê? Porque a pós-modernidade não é uma busca por segurança, porém, não é um abandono dessa mesma segurança. Bem, por fim, cabe mencionar o que da dinâmica mais estática do sistema. E a dinâmica do sistema encontra fundamento na teoria do discurso. Por quê? Porque toda aplicação do direito envolve discurso. A matemática do direito é o discurso. E o discurso tem elementos passíveis de desconstrução. E se tem elementos passíveis de desconstrução, ele tem elementos passíveis de análise e, portanto, controle. E controle no sentido de autocontrole, de eu saber o que estou fazendo, não é? E controle no outro para um sentido externo, não no sentido policialesco do discurso, mas no sentido de revisão, sim, clara, da decisão que se põe fruto da trajetória dada a uma determinada solução jurídica, dada por uma decisão. Não é? Portanto, não é o pensamento de alguém que se põe em revisão, mas uma trajetória jurídica de um determinado conflito, sim, que é dada à luz de valores. Sem dúvida que é à luz de valores. Por isso que todo juízo recursal, por fundamento constitucional, tem que ser um juízo colegiado. Não
reconhecimento de que este juízo é fundamentalmente um juízo discursivo de valores. E, portanto, aqui nós temos uma garantia mínima de fundamento democrático. Mínimo. Não é? Porque quanto mais controle nós dermos isso, quanto mais nós enriquecermos essa estrutura, menos aplicabilidade nós vamos dar a ela. Por quê? Nós vamos fazer justamente, nós vamos importar em fechamentos. E quanto mais fechado for o sistema, menos mobilidade ele vai ter. Me parece que até além do duplo grau, o próprio contraditório serve, né? Sem dúvida. Tudo é a bola justamente dessa perspectiva de discurso. Que lembramos que também não foi sempre presente no direito. Né? Outrora, a verdade era a força. Né? Era um discurso, enfim, irrefutável, enquanto a verdade divina. Depois nós tivemos isso na esfera inquisitorial. Né? Depois nós temos uma esfera probatória, que mesmo que na esfera probatória também as coisas compareciam quase como dados. Por exemplo, eu tenho uma posição inarredavelmente diferente, por exemplo, do André. Dependendo do estágio que isso chega, nós podemos ir a um combate. E a verdade é de quem? Não é? Vamos pensar a sucessão inglesa por Guilherme da Normandia, chamado pelos ingleses de Guilherme o Bastardo. Só para deixar claro como existem duas verdades. Quando ele ganha, na verdade, ele fez preponderar a verdade de que ele tinha direito ao trono da Inglaterra. Em que medida o processo é uma judicialização da guerra? Em que medida o processo é também uma não perpetuação da paz? Necessário, em larga medida. Esse problema das reformas pontuais no processo civil com base na tese de instrumentalização, que elas tendem a reduzir o acesso judiciário, limitar os recursos. E, portanto, a serem verdades concretas. Claro, transformar o jogador de segundo grau por um alvo colegiado em jogador de primeiro grau. Exatamente. Então, se o processo é instrumento, é manipulado. Muito bom. Muito bom. Acho que dá para fazer um diálogo com toda a exposição do professor, com o pensamento do filósofo que eu gosto bastante, que é o Emmanuel Levinas, que vai trabalhar bem com os dois conceitos que o professor trabalhou no início da exposição dele, que é a ideia de totalidade e de infinito. Exatamente a crítica que eu penso que faz muito contundente a filosofia hegeliana, de que tenta se ver, se contextualizar o mundo a partir da ontologia e se esquece de que dentro dessa ontologia existe um outro. E sempre que se fala em ontologia se tenta reduzir alguma coisa a algum conceito, e Levinas vai trabalhar bem com essa ideia de totalidade. Eu levo isso para o campo da ética, para o campo das relações, para o campo relacional, essa tentativa de aprisionar o sujeito, de objetificar o olhar, a partir dialogando com o Sartre já, que eu tenho do outro com uma ideia, que esquecendo de que ideia de que esse outro é infinitamente diferente de mim, que eu acabo, que não posso abarcar pela racionalidade. Observa que aqui o que o Gustavo está trazendo é um recorte muito importante. Por quê? Porque há uma distinção muito forte do pensamento iluminista. Em qual sentido? No pensamento iluminismo tem diversas questões da Renascença que chegam irresolvidas. Uma delas é a questão do sujeito, que é o sujeito que vem da Renascença enquanto sujeito antigo. E eu vou dar para vocês como é que os gregos, seja em Aristóteles, seja em Platão, Sócrates, pensam no outro sujeito. O mundo dos gregos é um mundo finito. Eu vou fazer esse grande por causa do Levi, né? É maravilhosa a tua fonte. É um mundo finito. Como assim? Gente, a Terra é o baixo, a história é sempre contada como a queda do homem. Quando o Gustavo fala da ontologia do homem, é
sempre essa história, o homem cai e depois vem uma história de busca. Isso aí vai estar presente, como você for ver, na Torá, no Antigo Testamento e Novo Testamento, está presente no Corão, está presente nos Vedas. É uma história. Não, eu já repito. Acho que a crítica a Heidegger não procede, porque Heidegger não falava de uma ontologia clássica, ele falava de uma ontologia no sentido de analítica existencial. Por isso que a chave hegeliana está no algo como algo. E essa foi a grande contribuição de Heidegger. Ele pode ser lançado como o último dos pré-socráticos. Muito bom. Bom, eu acho, fundamentalmente, eu queria traçar os pontos que eu tinha em mente: transdisciplinaridade, teoria do discurso, teoria da complexidade, não era isso, justamente. Acho que não, os enfrentamentos sobre o caos todos vocês dominam, né? Acho que também não é onde estariam, né, os pontos de approach aqui para a hora da teoria dos sistemas, dos atratores, dos fractais, mas enfim, não teríamos tempo para enfrentar tudo isso em conjunto. Mas acho que foi objeto de diversos painéis nossos, vocês dominam isso melhor que eu. Mas então basicamente era isso que eu tinha assim, para trazer hoje uma minha rápida intervenção, para vocês. A alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão.